Ele quer que você foque na promessa. O grande problema é que quando nós temos uma promessa, nós observamos a dificuldade de cumprir aquela promessa. Se Deus te prometeu, vou te curar, ao invés de focar na cura, você está focado no que o médico está dizendo para você, no grau de complexidade que tem a tua enfermidade. Você está preocupado em saber o que é que você tem e como que se resolve o que você tem. Você está tentando criar uma metodologia para ver se é possível ou não. Aqueles 10 homens que entraram na terra, eles viram coisas que literalmente os apavoraram. E diante do pavor, quando eles voltaram, ao invés de estimular o povo a entrar na promessa, eles estimularam o povo a abandonar a promessa. O que foi que eles geraram no coração do povo? Vontade de voltar para o Egito. Olha isso, estavam na porta da promessa e decidiram voltar para o Egito. Isso por quê? Porque o que estava motivando aqueles 10 homens não era a promessa, mas a necessidade que eles tinham. Quando temos necessidade, qualquer problema, qualquer dificuldade nos assusta. Por quê? Porque nós já temos uma necessidade. E se nós continuarmos focados na necessidade, qualquer coisa só vai aumentar a dificuldade. Mas quando se tem uma promessa, escuta, não se dá importância para dificuldades, até porque, escute o que eu vou lhe dizer, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você não entendeu? Vou repetir, talvez seja o frio e o sono somado. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que ele promete, ele é capaz de fazer. Se ele prometeu que vai te dar uma cura, queridos, o médico pode falar o que quiser. O médico pode atestar, assinar, carimbar, pode fazer o que for, dizendo não tem possibilidade, a medicina não pode curar. Às vezes os médicos são tão presunçosos que ele fala assim, nada pode mudar essa sua situação. A questão é, ele não conhece o mesmo Deus que você. A diferença é o fato de você perseverar no que Deus falou e não dar importância para o que estão falando. Uma coisa é Deus falou, outra coisa é o que estão falando. Não importa o que estão falando, não é Deus que está falando, porque o que Ele falou, Ele vai fazer. Mas pastor, é tão difícil que isso aconteça na minha vida. Queridos, dificuldade nunca foi um problema para Deus. Dificuldade sempre foi um problema para nós, seres humanos. Dificuldade nunca foi um problema para Deus. Quando chegou na porta do sepulcro, Lázaro lá morto, há 4 dias sepultado, ali havia não apenas uma dificuldade, escuta, ali havia uma impossibilidade para nós. Mas quando Jesus chegou lá, tire a pedra, olha lá, a pessoa que anteriormente havia ouvido Jesus dizer assim, se você crer vai ver a glória de Deus. Agora Jesus, tire a pedra, mas Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Mas eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Jesus precisa chamar a atenção dessa pessoa, para ela sair de cena, porque ela estava atrapalhando o andamento daquilo que era uma promessa de Deus para a humanidade, a fim de que a humanidade soubesse que Ele pode reverter situações, mesmo quando parecem irreversíveis. Por que parecia irreversível? O judeu, ele acreditava que o ser humano, depois de ter morrido, ele poderia voltar a viver, acho que até o 3º dia. É como se o espírito ficasse preso ao corpo, mas não dentro do corpo, e que em algum momento o espírito poderia voltar, mas havia um tempo para isso. A partir dali não havia mais possibilidade. Por quê? Porque entrou em estado de putrefação, e aí não tem mais como voltar. Você já viu aquela doença que o ser humano, quando ele cai, parece que ele morreu, os batimentos cardíacos ficam
tão lento que não pode ser detectados e a pessoa literalmente é dada como morta. Você já viu isso? E aí muitas pessoas são sepultadas e são sepultadas vivas, porque não morreram, apenas tem essa doença e aí foi sepultada. Mas acontece de às vezes fazer exumação e ver que o caixão literalmente foi danificado do lado de dentro, porque o cara estava vivo, a pessoa estava viva lá dentro. O nosso pastor não fala assim não, agora eu tenho medo de morrer. Porque vai que eu não morro, vai que eu não morro. Queridos, na época não tinha como fazer essas averiguações que se tem hoje. Na época escutava o coração a partir do ouvido, que se punha no peito da pessoa. Hoje você tem como é que chama? É isso aí, tem isso aí. Faz a ausculta lá, né? Que põe enfim, hoje tem muitos métodos de se fazer e de se identificar e assim por diante, mas antigamente não tinha. Aí quando a pessoa caía nesse estado, era dada como morta. Só que depois de um tempo ela voltava, porque ela não tinha morrido, ela apenas teve uma crise lá da doença lá, e depois ela voltava. Mas o judeu acreditava, morreu, porque foi laudado, foi dado como morta. Só que ela voltou, mas isso tinha um tempo. Então o judeu acreditava que dentro de um determinado período poderia acontecer de voltar. Só que Jesus é interessante, no caso de Lázaro, ele espera 4 dias, porque ultrapassou o tempo que poderia acontecer o retorno do Espírito. Já ninguém acreditava mais na possibilidade de ressurreição de forma natural. Isso vai literalmente chocar os judeus, porque 4 dias já estava em estado de putrefação, já estava cheirando mal de verdade. Lázaro já estava apodrecendo. Então, para a humanidade, não era apenas uma dificuldade, mas uma impossibilidade. E Jesus vem, Lázaro vem para fora, e o Lázaro ressuscitou, ou seja, chocou-se com a crença do próprio judeu, da ressurreição, que era possível dentro de um determinado tempo. Sabe, o que ele prometeu, ele pode cumprir. E nós, o que é que a gente precisa fazer? A gente só não pode duvidar. Tem que ser